Olá, minha irmã, meu irmão. Hoje nós vamos refletir como se passou do sangue dos animais para o sangue de Cristo. Estamos falando do sacrifício do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essa é uma diferença muito importante para a gente entender, inclusive, o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. Fica comigo até o final para você entender como se passou do sacrifício dos animais do Antigo Testamento para o sacrifício que Jesus Cristo realizou de uma vez por todas. Para você não perder nenhuma das nossas reflexões, se inscreva no canal. Igualmente, eu peço para que você deixe o seu like. Então, curta esta reflexão tão bacana sobre o sacrifício do Antigo e do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, vem descritos pelo menos 2 sacrifícios chamados assim solenes, presentes na lei. Esses são fundamentais para a gente depois entender a relação com o Novo Testamento, que é o nosso foco. Então, o primeiro sacrifício era feito no dia da expiação. E ele era ministrado somente pelo sumo sacerdote. Lá no livro do Levítico, capítulo 16, 30 a 34. Diz o texto: porque nesse dia se fará o rito da expiação por vós, para vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será para vós um repouso sabático e jejuareis de dia do perdão. Aquilo que a festa hebraica chama de Yom Kippur. E esse dia do perdão, ele é muito importante. Isso vocês podem acompanhar lá no Levítico, lá no livro do Levítico, capítulo 16, 30 a 34. Então estamos falando de um grande rito de expiação para purificação, para purificar todos os pecados diante de Deus, diante do Senhor. Importante enfatizar que este dia da expiação, quem ministrava era somente o sumo sacerdote. Então esse é o primeiro sacrifício solene da lei judaica. Vamos para o segundo. O segundo sacrifício era o perpétuo, isto é, o segundo sacrifício da lei judaica é chamado sacrifício perpétuo. Então era oferecido um holocausto, um pela parte da manhã e outro pela parte da tarde. Essa descrição nós encontramos lá em Números, lá no livro dos Números, no capítulo 28, dos versículos 3b seguintes. Diz o texto: cada dia 2 cordeiros de um ano perfeitos como holocausto perfeito. Oferecerás o primeiro cordeiro em holocausto de manhã e oferecerás o segundo em holocausto ao crepúsculo, com a oblação de 1/10 de medida de flor de farinha amassada em 1/4 de medida de azeite virgem. É um holocausto perpétuo, realizado outrora no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada ao Senhor. Então, esses 2 sacrifícios solenes, por que nós falamos de solene? Porque existiam outros do dia a dia. Então, esses são os fundamentais e são aqueles que nos interessam, sobretudo aqui nessa nossa reflexão. O que você está achando dessa nossa reflexão sobre o sacrifício? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Use aqui os comentários e comente, eu quero ver a sua participação. Se também tiver alguma pergunta, faça, que a gente vai responder também. Se você quiser ter mais acesso a essa reflexão sobre os sacrifícios, dá uma olhadinha lá no livro do Levítico, capítulo 1 até o capítulo 5, essa descrição dos sacrifícios de animais. O propósito é exatamente a expiação temporária dos pecados, a obediência à lei, porque o próprio Deus dá esse mandato para a realização dos sacrifícios e também tem esse significado da justiça de Deus se manifestando na vida do povo de Israel. E aí nós chegamos ao cerne desse nosso vídeo, que é o sacrifício no Novo Testamento. Você já percebeu alguma relação? Conte-nos aqui nos comentários.
Então, o sacrifício de Cristo, ele é o quê? Ele é único. Ele foi feito de uma vez por todas. E quem se ofereceu no sacrifício do Novo Testamento? É o próprio Cristo que se doa a si mesmo. E eu peço então a licença para recordar para vocês um texto bíblico essencial para a gente compreender isso. Estou me referindo à carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, dos versículos 11 até o 18. Começa o texto: todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Veja, então, Jesus Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício de uma vez por todas, ele sentou-se à direita de Deus. Eu só gostaria ainda de ler lá no versículo 18, que finaliza, que diz: ora, onde existe a remissão dos pecados, já não se faz a oferenda por eles, porque Cristo redimiu de uma vez por todas os pecados. O sacrifício de Cristo é único e é perpétuo, realizado de uma vez por todas para a redenção do gênero humano. Diante do que nós vimos, eu gostaria de fazer um rápido paralelo para a gente relacionar um pouco, para a gente concluir um pouco essa nossa reflexão. Gostaria de fazer um paralelo para a gente entender. No Antigo Testamento nós temos o quê? Nós temos sacrifícios repetitivos. No Novo Testamento, um único sacrifício em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, animais eram oferecidos. No Novo Testamento, Jesus Cristo se faz voluntário, ele se doa. No Antigo Testamento, quem realizava o sacrifício, os sumos sacerdotes. Novo Testamento, Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno. No Antigo Testamento, nós temos uma expiação temporária. Em Jesus Cristo, nós temos o quê? Nós temos o perdão definitivo e eterno. No Antigo Testamento, nós temos um sistema baseado em quê? Em lei, da cumprimento da lei. No Novo Testamento, no sacrifício de Cristo, nós estamos baseados na graça de Cristo. Isso tudo nos indica para nós hoje. O que isso significa para nós cristãos católicos? Claramente, a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Ele se fez o próprio sacrifício eterno para nós. E exatamente esse sacrifício que nós atualizamos na Sagrada Eucaristia e nos sacramentos. Nós rememoramos tudo isso na nossa vida para a nossa salvação. Tudo aquilo que Cristo confiou à sua igreja, exatamente é para a salvação. Desse modo, nós podemos perceber que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles já apontam para a novidade, isto é, para Cristo. Porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito e definitivo. Você já tinha parado para pensar sobre toda essa reflexão do sacrifício no Antigo e no Novo Testamento? Qual ponto aí chamou mais tua atenção? Use aqui os comentários para você descrever isso para mim. Depois de ter visto uma reflexão tão bacana, eu peço para que você deixe o seu like e para você ter acesso a mais reflexões como essa, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter acompanhado esta reflexão até o final. Um abraço, até a nossa próxima oportunidade.